Na Babilônia, a cidade mais rica do mundo antigo, existiam homens cercados de ouro e mesmo assim continuavam sendo pobres. Não pobres de moeda, mas pobres de sabedoria. Hoje você vai ouvir as parábolas mais antigas da Babilônia. São histórias simples, mas tão atuais que parecem ter sido escritas ontem. Essas histórias explicam muito sobre o porquê muitas pessoas trabalham duro, mas nunca conseguem prosperar na vida. Antes de continuarmos com o nosso vídeo, eu quero que você deixe o seu like, comenta, compartilhe e se inscreve neste canal para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Beleza? Bora para o nosso vídeo então. A Babilônia era o centro do comércio mundial. Não faltavam oportunidades, mas Arcade percebeu algo inquietante. Primeiro, a maioria das pessoas estava endividada. Segundo, eles culpavam o governo, o mercado, a sorte. E terceiro, eles não assumiam responsabilidade alguma. Foi aí que Arcade encontrou uma solução e um jeito de ensinar as pessoas, contando pequenas parábolas, porque histórias entram onde conselhos não entram. E a primeira parábola que Arcade conta, ele fala sobre o homem que nunca tinha dinheiro. Ele começa dizendo: havia um homem na Babilônia que sempre dizia: se eu ganhasse mais, eu prosperaria. Porém, quanto mais ele ganhava, mais ele gastava. Arcade observa e diz: você pode até ter aumentado a sua renda, mas esqueceu de aumentar a sua sabedoria. E aqui nós temos uma lição muito profunda. Ganhar mais sem controle financeiro acelera a pobreza. Então, nesse caso, não adianta ganhar mais, porque se ganhar mais significa gastar mais, é um pensamento burro, é um pensamento que não é inteligente. A partir do momento que você ganha mais, você precisa ter ainda mais disciplina, foco e objetivo para conseguir alcançar os resultados que você quer. Então, quando você tiver uma promoção, quando você ganhar uma bonificação, quando você tiver um 13º, quando você tiver fontes de renda, não se esqueça de ter um planejamento financeiro para que você não ganhe mais e continue gastando mais. Essa é a lição da parábola número 1. Parábola número 2, a cesta furada. Arcade fala de um homem que carregava uma cesta de água cheia de furos. E aí eu te pergunto, como é possível alguém carregar água em um cesto cheio de furos? É impossível que essa pessoa, ao chegar no seu destino, chegue com a cesta cheia de água. Ela vai perdendo, ao longo da sua caminhada, da sua jornada até o seu destino, ela vai perdendo aquilo que ela carrega dentro do cesto por causa dos furos. E é aí que nós precisamos tomar cuidado, porque nós, em muitos casos, estamos como esse homem, com a cesta cheia de água, porém com vários furos. Esse homem que Arcade fala nessa parábola, ele trabalhava duro, trabalhava demais, mas a cesta nunca enchia. Por que nunca enchia? Porque ela estava cheia de furos. E o engraçado é que ele avistava, ele via que a cesta estava cheia de furos, mas ele não fazia nada para tampar os furos. E é aí que mora o perigo. Em muitos casos, nós sabemos e identificamos que a nossa cesta está cheia de furos. E por incrível que pareça, em muitos casos, nós não fazemos esforço algum para tampar esses furos. E ao invés de ganhar, de acumular, eu sempre perco. E é assim a vida de alguém que gasta tudo o que ganha. Ele só gasta e não pensa em guardar, não pensa no amanhã, no seu futuro. E nós tiramos uma grande lição através dessa segunda parábola. Não importa o quanto entra, o importante é quanto fica. Porque tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas quanto que fica dentro do cesto para você guardar, para você investir, para você planejar o seu futuro? E sabe quais são os furos dentro do cesto? Cartão de crédito, parcelamentos, fazer compras impulsivas. Se conseguimos identificar os furos que estão dentro do nosso cesto e se a gente fizer um esforço para tapar esses furos, aí vai fazer sentido essa parábola, porque eu não estou me importando o quanto entra, eu tenho que me importar o quanto fica, o quanto sobra dentro do cesto. Terceira parábola, o ouro entregue ao homem errado. Arcade fala de um homem que entregou todo o seu ouro a alguém que dizia entender sobre investimentos, mas nunca produziu nada. Qual é o resultado quando eu entrego o meu ouro nas mãos de pessoas que dizem conhecer,
dizem saber sobre investimentos, mas o seu histórico diz o contrário, diz que ele não produziu nada. Qual é o resultado? Sim, acertou quem disse que há perdas, perdeu tudo. Esse homem, ao confiar o seu tesouro, o seu ouro, em mãos erradas, o resultado foi o pior de todos. Ele perdeu todo o seu ouro. Arcade diz: o ouro odeia a ignorância. Não há coisa pior do que a ignorância. Quando nós temos ouro e nós somos ignorantes, não procuramos saber, não procuramos entender sobre os investimentos que eu estou sendo proposto a fazer, sobre ações que eu quero comprar, sobre coisas que eu quero fazer com o meu ouro, se eu sou ignorante às informações importantes para que eu não perca o meu ouro, o resultado é aquele que a gente acabou de falar. Ao invés de ganhar, eu acabo perdendo. E não 10, 20, 30%. Eu perco tudo. Então nós não podemos ser ignorantes ao ponto de achar que todo tipo de investimento que eu vou fazer, eu vou ter um retorno, vou ter um resultado. Não é bem assim. Nós aprendemos diante dessa parábola uma lição muito importante. Confiança sem critério é um imposto invisível. Então tome muito cuidado, seja muito seletivo em seus investimentos, em produtos que você quer investir. Não saia confiando em qualquer um. Não saia confiando em pessoas que se dizem expert no assunto, nos investimentos, naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer aplicar o seu ouro. Seja criterioso, seja seletivo. De fato, confie somente em pessoas que têm um currículo vasto, têm conhecimento de fato na área, nos investimentos que você quer aplicar. É tão difícil a gente conseguir encontrar o ouro, acumular ouro, enriquecer através do ouro, que para perder ele, você só precisa de um vacilo. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado porque atualmente há muitos golpes, pirâmide financeira, promessas milagrosas, especialistas da internet. E olha, esses daí você tem que tomar muito cuidado, porque se você cair nesse golpe, você vai perder todo o seu ouro. Então tome muito cuidado. Quarta parábola. O sonho da riqueza. Arcade fala sobre um jovem que sonhava diariamente em enriquecer. Mas ele queria enriquecer de forma muito rápida. Ele não queria aprender, ele não queria estudar, ele não queria entender sobre como se constrói a riqueza, como se constrói patrimônio. Ele queria atalhos. Ele queria a forma mais rápida possível de enriquecer. E aqui nós precisamos entender algo, quero abrir um parênteses. Não existe enriquecer rápido. Isso é balela, não tem como você enriquecer rápido. Quando nós queremos enriquecer rápido, nós acabamos cometendo alguns erros. Nós pegamos atalhos e esses atalhos, infelizmente, fazem com que a gente saia do caminho certo, entre por um caminho duvidoso e o final você sabe. Não existe enriquecer rápido, não existe construir patrimônio da noite para o dia. Isso é um processo. Então tome muito cuidado com promessas dizendo que você vai ganhar, que você vai enriquecer, que você vai ficar milionário da noite para o dia, porque isso é um conto. Não caia nesse conto. Para enriquecer, para ficar rico de verdade, você precisa passar pelo processo. E esse processo, em muitos casos, podem durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas não existe em 6 meses ficar rico. Não existe ter sucesso na internet, ter sucesso nos negócios da noite para o dia. Obviamente que não é uma regra, mas existem investimentos que, se você acerta no produto, se você acerta no investimento, é muito mais rápido você conseguir o sucesso. Mas no padrão da riqueza, no padrão da prosperidade, leva tempo. Então não caia no conto, por favor, dos gurus da internet, que fazem promessas mirabolantes dizendo: se você seguir os meus métodos, se você fizer o que eu estou fazendo, em 2 semanas você vai ganhar X, em 6 meses você vai ter Y de patrimônio. Tudo que vem rápido, vai rápido. Não existe construir riqueza, não existe construir patrimônio, não existe ficar rico da noite para o dia. Isso leva tempo, é um processo. Arcade ele diz que o desejo pela riqueza é o caminho mais curto para a pobreza. Com essa parábola, nós tiramos uma lição importantíssima. A ganância, ela destrói mais sonhos do que a falta de dinheiro. Não seja apressado. Quem corre se cansa no meio do caminho, mas quem caminha chega no seu destino. Quinta parábola,
o homem que investiu em si mesmo. Arcade fala a respeito de um homem nessa parábola que decidiu estudar, aprender e ser a sua melhor versão. Enquanto os seus amigos e as pessoas que estavam à sua volta buscavam por oportunidades, por coisas que não faziam sentido para si, este homem foi na contramão da lógica humana. E ele diz: eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu quero ser a minha melhor versão, porque só assim eu vou estar a um passo de alcançar o sucesso que eu mereço, o sucesso que eu quero alcançar. Diferentemente dos seus amigos que buscavam oportunidades, com o tempo, este homem que decidiu estudar, aprender, ser a sua melhor versão, as oportunidades se apresentaram para ele. Porque Arcade dizia: a melhor aplicação do ouro é no próprio homem. Olha que interessante isso. Se a gente parar para analisar, nós vamos ver que o ouro é muito valioso e você tem um baita potencial a ser explorado. Então, se eu pego o ouro que é valioso e aplico em você, aplico em mim mesmo, consequentemente, aquilo que é valioso vai se tornar valioso em mim. Então, esse é o conceito que Arcade traz para nós. Quando nós aplicamos aquilo que é valioso em nós, nós nos valorizamos e nós nos tornamos caros. E as experiências que nós vamos desfrutar daqui para frente serão totalmente diferentes. Através dessa parábola, nós conseguimos entender uma grande lição. Quem cresce por dentro atrai riqueza por fora. Você não precisa, como os amigos desse homem, correr atrás das oportunidades quando você se valoriza, quando você aprende, quando você estuda, quando você procura ser a sua melhor versão, você está se valorizando e as oportunidades vêm até você. Não é você que vai até as oportunidades. Então, a melhor maneira de se valorizarmos é estudando, é aprendendo, é nos tornando a nossa melhor versão e usando o ouro, aplicando o ouro em nós mesmos, para que a gente possa se valorizar. Quem se valoriza é valorizado. Todas as parábolas apontam para o mesmo lugar: falta de disciplina, falta de conhecimento, excesso de desejo e pouca responsabilidade. A Babilônia caiu, mas o comportamento humano continua o mesmo. Se compararmos a Babilônia antiga com o mundo moderno, nós vamos ver pequenas diferenças. Por exemplo, hoje nós não usamos mais moedas como na Babilônia. No mundo moderno, no mundo atual, nós usamos cartão de crédito, dinheiro em espécie, Pix. Mas uma coisa que não muda da Babilônia antiga para o mundo atual é gastar sem pensar, investir sem entender, buscar atalhos quando na verdade eu preciso caminhar pelo caminho mais distante para alcançar os objetivos e ignorar o aprendizado. Pode passar 100 anos, 200 anos, 1000 anos, mas a gente vai cometer os mesmos erros que as pessoas na Babilônia cometiam. Essas parábolas não falam do passado, essas parábolas falam de você, elas falam de mim, elas falam de todos nós. E olha que interessante isso. A Babilônia existiu há não sei quantos mil anos atrás, mas os ensinamentos que eles tinham na Babilônia são os mesmos ensinamentos que nós temos nos dias de hoje. Esses ensinamentos são tão atuais como outrora. O que cabe a nós é colocá-los em prática para que a nossa vida de fato venha mudar e que a gente possa estar cada vez mais perto da prosperidade. Por isso que a Babilônia nos ensinou algo muito simples. O dinheiro, na verdade, ela não transforma as pessoas. Ela revela quem elas são. No próximo e último episódio eu vou te mostrar como você aplicar tudo isso no seu dia a dia. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Não saia desse vídeo sem antes deixar o seu like, deixe um comentário, quero trocar uma ideia com você, compartilha para quem precisa aprender um pouco mais sobre si, sobre as suas finanças e se inscreve neste canal para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, te espero no próximo e até mais.